convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 15 ao 24. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do verso 15 ao versículo 24. Ou você tem aí na sua Bíblia também, você pode não abrir, mas ligar a sua Bíblia também, acompanhar. Ou aqui também no Data Show. Diz assim: E ouvindo isto, um dos que estava com ele à mesa disse-lhes: Bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se ou dar desculpas em algumas traduções. E disse-lhe o primeiro: Eu comprei um campo e eu tenho que ir lá vê-lo. Eu te peço que me hajas por escusado, ou que você me desculpe por isso. E o outro disse: Eu comprei 5 juntas de boi e eu preciso ir lá experimentá-los. Eu te peço que hajas por escusado, eu te peço que me desculpes por isso, mas não vou poder ir. E o outro disse: Eu me casei com a minha esposa, portanto eu não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como mandastes, e ainda há lugares. E disse o Senhor ao servo: Então sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nós vamos ler até aí. Irmãos, na parábola da grande ceia, que é o que Jesus conta aqui, e é o que eu quero falar para você nessa noite. O que aconteceu? Jesus contou uma parábola. Jesus contava parábolas porque era a linguagem que as pessoas melhor entendiam. Jesus sempre tirava todo tipo de impedimento de que as pessoas entendessem o Evangelho. Então, quanto mais ele pudesse ser simples e claro, Jesus era. E ele fazia muito isso usando parábolas. E a parábola está dizendo que Jesus então usa esse sentido figurado e diz assim: olha, porque um homem, ele fez uma grande ceia, ele fez uma grande mesa, ele fez um grande banquete, e ele convidou pessoas para estar com ele nesse banquete. Só que o que Jesus conta que aconteceu nessa parábola foi o seguinte: as pessoas que ele foi convidando, elas foram apresentando para ele desculpas. Cada uma delas começou a alegar compromissos particulares, como profissionais, familiares, lazeres. Por esses 3 motivos, amados, muitos cristãos nos dias de hoje também têm dado desculpas para não participar do grande banquete que Jesus tem preparado para nós. E muitas vezes não são desculpas que não são justificáveis. Muitos de nós, às vezes, temos desculpas que até são justificáveis. Porém, nessa parábola, Jesus conta que essas desculpas que eles deram para não participar do banquete que Deus tinha preparado, às vezes hoje nós também estamos dando, para não participar, às vezes, de uma celebração como essa, para não participar de uma célula, para não participar de um estudo bíblico, para não participar de um tempo de comunhão, onde o grande banquete que vai ser, o grande alimento que vai ser distribuído, é a palavra de Deus. Jesus estava dizendo para aqueles homens, dizendo: olha, há um banquete espiritual para nós. Mas a verdade é que muitos têm recusado o convite do Rei Jesus. E por causa de quê?
por causa muitas vezes dessas 3 desculpas. Diga comigo: trabalho, lazer e família. São muitas vezes as 3 desculpas, amados. Sabe o que acontece? Elas não eram apenas desculpas, mas eram desculpas esfarrapadas diante daquele convite. Por que desculpas esfarrapadas? Irmãos, vejam bem. Primeiro disse assim: eu não posso ir porque eu comprei um campo, eu comprei um sítio, eu comprei uma fazenda, eu comprei uma chácara, e agora eu preciso lá vê-la. Irmão, a desculpa era tão esfarrapada, que o que esse homem estava dizendo? Ele falou que ele comprou uma propriedade sem vê-la antes. E quando ele foi convidado para ir, ele falou: não, eu comprei uma chácara e agora eu preciso ir lá ver. Ô irmão, comprou uma chácara na OLX, antes de ver, agora, porque ele foi convidado para o banquete, ele tem que ir lá conferir se era aquilo mesmo. Ô irmão, além da desculpa ser uma desculpa, ainda era esfarrapada. Eu te pergunto: quem é que compra uma propriedade sem antes ver? Quem é que compra uma propriedade sem antes ir lá conferir se aquele é o lugar, se realmente... Irmão, indo conferir é perigoso cair num golpe. Agora você imagina comprando sem conferir. A segunda desculpa foi o mesmo que deu uma desculpa esfarrapada e falou: olha, eu não vou poder ir nesse banquete, sabe por quê? Eu comprei uns boi aí, e eu preciso lá ir vê-los, eu preciso lá conferir. Irmão, ia chegar lá, não ia ter boi, ia ter pônei se comprar antes de ver. Se chegar lá, capaz de ter, como diz, só o chifre na caixinha, né? Ninguém compra algo se for dessa maneira. Ou irmão, ou em outra desculpa, quem concorda em ir num evento antes, quem concorda em se casar sem saber que foi convidado, que o casamento é seu? A desculpa foi essa. A pessoa disse assim: não, é porque eu vou casar, é aquele negócio, né? Às vezes a pessoa fala assim: não, é porque minha avó está ganhando neném, eu não posso ir lá no culto não, ou eu não posso ir lá nessa atividade não. Irmão, o que Jesus está falando aqui é que, sabe qual que era a denúncia de Jesus? É que essas desculpas esfarrapadas estavam mostrando o coração deles, é que eles realmente não queriam ir porque eles tinham algo melhor para fazer. Jesus está contando essa parábola para nos mostrar que às vezes nós estamos dando desculpas, e são às vezes desculpas justificáveis, mas Ele está sondando os nossos corações, porque Ele sabe que não é porque o nosso trabalho está nos atrapalhando, não é a escola que está te atrapalhando, não é a sua família que está te atrapalhando, não é o lazer que está te atrapalhando, não são seus filhos que estão te atrapalhando, mas é porque você realmente não quer. É porque nós realmente estamos dizendo que nós temos algo melhor para fazer do que nos assentarmos no banquete espiritual que o Senhor está propondo para nós. Nessa parábola, Jesus está dizendo que Ele pagou um alto preço por um salão cheio de pessoas. Jesus pagou um alto preço pela humanidade. Jesus pagou um alto preço para que todos tivessem acesso a esse banquete. E Ele quer que nós, seus filhos, aproveitemos o seu enorme sacrifício e a sua generosidade. Irmãos, olha para o lado aí, tem alguma cadeira vazia perto de você? Está faltando gente que Jesus pagou um alto preço. Por isso na parábola Ele falou: o Senhor mandou, vai nas ruas, vai nas vielas, vai nos lugares aonde estiver, porque a casa não pode ficar vazia. A mesa do banquete tem que ser ocupada. E sobre essa parábola, querido, nessa noite eu quero compartilhar com você sobre essas 3 coisas que tem nos feito deixar Jesus em segundo plano. A primeira coisa que tem nos feito deixar Jesus em segundo plano é o lazer. Eclesiastes 3, capítulo 3, verso 1. Se você quiser abrir ou colocar aqui no Data Show. Irmão, diz que há tempo para todas as coisas. Irmão, há tempo para você se divertir, amém? Isso é bênção demais. Para você celebrar, para você ir para o shopping, para você ir passear, para você estar nas festas, para você estar em lugares que você quer estar. Mas tome cuidado, porque para muitos isso tem sido motivo de afastar. Muitos têm usado compromissos, amados. Muitos têm usado o seu lazer,
O primeiro convidado, ele recusou o convite do rei para a grande ceia. Ele estava alegando que precisava ver um campo que ele havia comprado. Sabe o que esse campo representa? Representa isso mesmo. Às vezes uma chácara, um sítio, bens que Deus abençoa seus filhos e que muitas vezes acabam resultando em uma recusa para um convite do rei. Irmãos, quantas pessoas, o sonho delas é ter um sítio, ela compra um sítio, ela já não tem tempo mais para congregar, ela já não tem tempo mais para fazer a obra do Senhor. Quantas pessoas às vezes, irmãos, estão recusando um convite do rei por causa de coisas que o próprio Senhor te deu? Tome cuidado. Quantas pessoas estão pedindo para Deus prosperar elas? Querido, o desejo de Deus é te prosperar, amém? Deus quer fazer isso por você. Deus quer fazer isso para você, para que através de você outras pessoas tenham acesso a coisas que elas não teriam. Mas que a sua prosperidade não coloque Deus em segundo plano na sua vida. Que a nossa prosperidade, que a nossa abundância não nos faça cada dia que passar encontrar mais desculpas para dar para o Senhor. O primeiro deu a desculpa do lazer, querido. Muitas vezes pessoas acabam recusando o convite do rei para um banquete espiritual, como um culto, como uma célula, como um momento de qualquer outra coisa, porque o seu lazer virou sua prioridade, desculpa. O lazer agora é prioridade, porque o que importa é eu estar bem, querido. Jesus não te salvou para você estar bem o tempo todo. Jesus te salvou para você tomar a sua cruz e seguir após Ele. Estar bem é estar no centro da vontade do Senhor. Não existe sentido da vida se Jesus não estiver nela. Não existe ser bem sucedido se Jesus estiver sendo deixado para o segundo plano. Querido, Deus tem prazer em ver seus filhos se divertindo com suas famílias, com seus amigos. Mas nós não podemos recusar os convites do rei por causa do lazer. E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Vou fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Queridos, na sua opinião, qual é o tipo de lazer que mais tem afastado o cristão de Deus hoje? É você que tem que se responder. Qual é o tipo de entretenimento que mais tem te afastado de Deus? Mais te afastado de um tempo de oração? Mais te afastado de um tempo de comunhão com o Senhor? Nós precisamos pensar. Você sabe por quê, querido? Ninguém sabe. Jesus também falou, olha, que você não seja como aquele homem que Jesus vai dizer: louco, essa noite te pedirão a sua alma e o que você tem a oferecer. Jesus contou que esse homem tinha feito um celeiro para guardar os seus bens. Aquele celeiro ficou pequeno, ele falou: eu vou construir outro e vou construir outro para juntar o que eu estou ganhando. E Jesus falou: louco, se essa noite te pedirem a sua alma, se essa noite te chamarem, o que você tem a oferecer? Irmãos, tem pessoas que estão indo num curso onde elas são tão pobres que só o que elas têm é o dinheiro. O que elas têm a oferecer? Querido, não é errado você prosperar. Eu volto a te dizer, eu oro para que o Senhor te prospere. Eu oro para que a cada dia a sua empresa prospere. Eu oro para que a cada dia Deus venha te dar mais recursos. Mas o Senhor está dizendo que isso não te afaste de mim. A segunda coisa, o segundo exemplo que essa parábola traz para nós, mostra que a segunda desculpa alguém deu por causa do trabalho. O primeiro convidado falou e deu desculpa para não ir no banquete espiritual, para ir no banquete porque eles tinham lazer. O segundo convidado, ele também recusou o convite. E ele alegou a necessidade de ver as 5 juntas de boi que ele tinha comprado. Sabe o que representa essas 5 juntas de boi? Representa o trabalho, que também tem feito muitas pessoas recusarem o convite do rei. Tem feito muitas pessoas, amados, deixarem de participar de um culto, de uma ceia como essa. Tem feito pessoas deixarem de congregar, de estar em comunhão. Porque, querido, você precisa trabalhar? Precisa.
Você precisa trabalhar, mas a verdade, querido, é que muitos não recusam uma festa, mas recusam um culto de oração. Não recusam ir uma ida no shopping, mas recusam um culto como esse. Não recusa estar num lugar se divertindo, mas não consegue tempo para ler a Bíblia. Não consegue tempo para dedicar ao Senhor. Essa é a denúncia que Jesus está fazendo nessa parábola. O segundo convidado, ele disse: olha, eu não tenho tempo para ir, porque eu estou trabalhando demais. Sabe o que Jesus estava falando? Que para essas pessoas, as necessidades financeiras são sempre prioridade. Jesus não estava falando que essas pessoas estão trabalhando para pagar as suas contas, elas estão vivendo para trabalhar. Querido, você tem que trabalhar para cumprir seus compromissos, mas você não pode viver só para isso. Isso não pode ser a sua prioridade. Você tem seus compromissos, querido, você e Deus sabe. Quantos pais de família nós temos aqui? Levante a sua mão. Quantas mães nós temos aqui que sustentam as suas casas? Queridos, Deus está com você. Deus vai honrar o trabalho da sua mão. Só não coloque isso em primeiro lugar. Ontem nós estávamos numa reunião aqui, a irmã Cleonice falou algo tão interessante, e eu me peguei pensando naquilo. Ela falou que quando ela era mais nova, tinha os filhos pequenos, ela falou que trabalhava, e ela foi praticamente ela que criou os filhos, né, Cleo, sozinha. E ela disse que ela trabalhava, e ela pegava os filhos pequenininhos, levava eles para a igreja. Ali ela conseguia lidar com eles, eles ajoelhavam do lado dela, orava. Assim ela foi criando os filhos. E ela falou assim: olha, gente, vou falar a verdade para vocês. Hoje eu tenho mais tempo e faço menos do que quando naquela época eu tinha menos tempo, menos força, mais dificuldade. Sabe o que é isso, queridos? As nossas desculpas, elas não são aceitáveis quando nós chegarmos diante do Senhor naquele grande dia. Porque a verdade é que não se trata de não ter tempo. A verdade é que as nossas prioridades estão no lugar errado. As nossas prioridades, irmãos, estão tomando conta de lugares aonde o Senhor diz que Ele precisa ser o primeiro. E sabe, querido, aquele segundo, ele mostrou que a necessidade financeira dele era a prioridade. E infelizmente para essas pessoas, Deus sempre está em segundo plano. Agora deixa eu te perguntar, como que a gente pode fazer para evitar que o trabalho não atrapalhe o nosso relacionamento com Deus? Primeiro, você não tem tempo para trabalhar? Não são quantas horas por dia? Seu trabalho é de 8 às 18? Você trabalha, estuda, não é isso? Tem tempo para o lazer, não tem? Como que você faz para o trabalho não ser sua prioridade? Coloque Deus na sua agenda. Não é Deus que tem que colocar a gente na agenda dele, irmãos, e se enquadrar para ver que dia, que hora. Irmãos, nós estamos numa geração que não tem tempo para ser salva. Você já parou para pensar nisso? Nós somos uma geração que não tem tempo para ser salva, não tem tempo para ser transformada, não tem tempo para ser discipulada, não tem tempo para ouvir, não tem tempo para ser transformada pela palavra. Sabe o que tem acontecido? Pessoas que estão a cada dia mais feridas, querido. Jesus conhece seu coração. Quantas pessoas estão se sentindo desnorteadas, amados? E esse trabalho, Jesus mostra isso em Lucas 14, 26, diz que ele falou assim: olha, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá olhar minhas juntas de boi, eu tenho que ir lá olhar, preocupado com o trabalho, querido, que é válido, não é isso? Toda justificativa que você recebe, não, fulano não veio porque ele está trabalhando, ele vai faltar o trabalho? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas o que Jesus está falando, cuidado para você não estar recusando os convites que eu estou te fazendo, e você está se justificando que é porque você precisa trabalhar. Querido, quem quer dá um jeito. Eu fico olhando às vezes pessoas que trabalham com uma escala apertada, mas se aparecer algo que interessa para ela, ela dobra, ela triplica, ela trabalha de madrugada, mas às vezes quando é um convite do banquete de Deus, ela fala: eu vou estar trabalhando nesse dia. Não há esforço para se sentar no banquete. Não há esforço para ouvir aquilo que o Senhor está falando. Terceiro convite, terceira desculpa, a família, amados. Para o terceiro convidado, a família era o grande obstáculo que impedia ele de participar da grande ceia. Ele recusou o convite alegando que ele tinha acabado de casar, irmão.
O que tinha a ver? Qual é o problema de alguém que casou estar presente num culto? Qual é o problema de alguém que casou continuar exercendo o exercício da sua fé, seja na sua casa, seja no local de trabalho, aonde estiver? Irmãos, e é triste saber que com muitos não é diferente. Muitos não têm participado, muitos não têm se envolvido com as coisas de Deus e têm colocado dizendo que a culpa é da sua família. Ah, meu marido não deixa, fulano não deixa, ciclano isso, beltrano aquilo. Por que essa desculpa não é usada para as demais coisas? Por que é só para as coisas de Deus, irmãos, que nós temos deixado que essas coisas venham nos fazer esbarrar? E o que Jesus está dizendo? Que a família é bênção de Deus, amém? Sua família é bênção de Deus. Deus ama a família, amados. Deus ama a família. Só que a palavra do Senhor também vai dizer, em Mateus 10:37, amados. Ele fala assim, olha, aquele que não deixar sua casa, mãe, pai, por amor a mim, não é digno de mim. Nessa parábola mesmo, nos versículos depois, Jesus vai falar essa seguinte declaração. Mas o mesmo Jesus que fala isso, ele é o que fala assim, olha, aquele que não cuida primeiro da sua casa, ele também não deve cuidar da obra do Senhor. Está vendo como que Jesus é equilibrado em tudo, querido? Então esses três deram 3 desculpas. O lazer, o trabalho e a família, para não se assentarem e não participarem do banquete do Senhor. Qual é a desculpa que nós temos dado nesses dias, amados? É o lazer, é o trabalho, é a família. Essas foram as desculpas que os convidados usaram para recusar o convite do rei, para não participar da grande ceia. E muitos hoje estão usando esses motivos e outros para se afastarem, para deixarem de lado o banquete espiritual das coisas do reino de Deus. Amados, é importante nós lembrarmos que tanto o lazer, quanto o trabalho e a família são bênção de Deus para nós. Mas que nós não podemos nos embriagar com as bênçãos de Deus e deixar o Deus das bênçãos em segundo plano. Nessa noite, amados, o grande rei, ele está nos convidando para uma grande ceia e ele está dizendo, eu tenho tanta coisa preparada para você. Mas quantos de nós temos tirado tempo para sentar e ouvir o que Deus quer de nós, amados? Quantos de nós temos usado, eu já vi, que eu sei que é difícil, por exemplo, eu acompanho a Carol lá com os meninos de perto. Chega uma fase, né, Daís, que a mãe, hoje, tá vendo? Hoje você está podendo provar do banquete. Irmão, chega uma fase onde a criança não fica sentada, onde ela não quer ficar parada. Às vezes a Daís está lá na porta, mas ela é um grande exemplo. Eu nunca vi a Daís faltar de um culto por causa das filhas dela. Nunca ela deu desculpa, nem ela e nem o Rafael. Irmãos, quantas pessoas deixam de estar na igreja, mas não deixam de estar numa festa, não deixam de estar em outro lugar. Nunca coloque culpa nos seus filhos. Eles são bênção do Senhor para a sua vida. São bênção do Senhor para a sua casa e para a sua família. Eu brinco aqui na igreja, eu falo, irmãos, nós vamos olhar lá no portão. Se não sair lá no portão, deixa rodar. Vão olhar para não sair lá na porta. Enquanto está aqui, irmãos, está gritando, está chorando, criança chora. Ah, vai atrapalhar o culto, irmão. Quem é que não entende que uma criança está chorando porque ela não consegue ficar prestando atenção em algo? Nós temos é que ajudar. Está vendo que a mãe está com dificuldade? Pega o bebê, ajuda a ninar. Vamos ajudar uns aos outros a não nos afastarmos do Senhor. E com tantas outras coisas, querido, eu não sei quais são as desculpas que você tem dado. Mas uma coisa eu preciso te dizer. O que Deus tem com você não envelheceu. E a palavra vai se cumprir.
As suas desculpas não serão aceitas, porque o Rei dos Reis pagou um alto preço para que você ocupasse o seu lugar na mesa, para que você ocupasse o seu lugar. A palavra diz, que sabe por que Jesus contou essa parábola? Porque a palavra diz: Jesus veio para os seus não o receberam. O povo judeu até hoje está esperando Jesus chegar. Eles não acreditaram que o Messias veio, porque o Messias veio numa forma que eles não queriam. Ele não veio vestido na roupa que eles queriam. Ele veio humildemente sentado no jumentinho. E as pessoas que reconheceram diziam: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. E você sabe quem é esses que foram mandados chamar? Somos nós, gentios, que entramos na promessa porque aqueles não quiseram. Você sabe, querido, que o Senhor está dizendo? Se você não quiser, se você recusar os banquetes espirituais que eu estou dando para você, pessoas que você não acredita vão ter acesso. Ei, querido, nós precisamos despertar. Você vai ver gente que você nunca imaginou cumprindo aquilo que era para você cumprir, porque encontrou tempo aonde eu não encontrei, encontrou oportunidade aonde nós demos desculpas. E vou falar a verdade para você: quando chega a hora de Deus liberar uma palavra sobre a nossa vida, as suas desculpas vão todas cair por terra, querido. As nossas desculpas. Então olha, eu não sei o estilo de vida que você tem vivido, eu não sei como está a sua agenda, mas o que Deus manda te dizer nessa noite é: faça o que você tiver que fazer, mas não me arranque da sua vida, não me coloque em segundo plano, porque eu sou o Senhor. Querido, não espere que Deus venha tirar tudo da sua vida para que Ele seja tudo que tem. Não espere que o Senhor venha permitir vendavais para você acreditar que Ele é o Senhor que está com você. Que seja hoje no melhor momento, que seja agora quando está tudo bem. Você sabe por quê? O desejo do Senhor é salvar. E Ele não vai te perder pelas coisas que você adquiriu. Ele não vai te perder pela linda família que Ele te deu. Ele não vai te perder pela faculdade que Ele está te permitindo fazer. Ele não vai te perder pelas coisas, porque para Ele vale mais você do que qualquer riqueza nessa terra. Qual desculpa nós temos dado para não assumirmos um compromisso com o Senhor? Quais são as desculpas que você tem dado para não se comprometer com Jesus? É a doença? Ele é Jeová que te cura. É o desemprego? Ele é Jeová Jiré que te prospera. É a solidão? Ele é Deus Emanuel que está contigo todos os dias. É a frieza espiritual? O Espírito Santo está contigo e Ele vai te renovar. São as amizades que estão tirando você do Senhor? Ele diz: eu sou o amigo que você precisa ter. São os compromissos, são os cuidados dessa vida? Ele está dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o mesmo ontem, hoje e eu serei eternamente. Deus não vai mudar para caber na sua agenda. Deus não vai mudar para entrar na nossa programação. Então é hora de nós nos arrependermos e voltarmos o nosso coração para o Senhor. Porque se nós não estamos achando tempo para Ele aqui, como estamos esperando a eternidade? Se não estamos encontrando o meio de colocar Jesus na nossa vida em primeiro lugar, como estamos esperando o dia que viveremos para sempre com Ele, amados? Atitudes terrenas definem as atitudes eternas na minha vida e na sua vida, querido. Como está a sua agenda? Como está o seu compromisso com Deus? Como está a sua aliança com Deus? Quantos aqui amam o Senhor, querido? Amém. Como que você sabe se é verdade o que você acabou de dizer? Mede o tempo que você tem gastado para Ele. O que você mais ama é o que você mais dedica tempo. O que a gente mais ama, a gente encontra tempo. Quando você ama alguém, não é? Está começando a conhecer. Ô, irmão, vai de madrugada, anda de ônibus, a pé, de jegue, pega mula, né? Passaporte, surfa em ônibus, faço não, viu? Pega trem, faz o que for, chega lá com um empregado,
mas está apaixonado, né, irmão? Quem está apaixonado não mede distância, quem está apaixonado não mede dificuldade. Lembro que tinha um amigo que trabalhava numa loja, né, o Austin, ele falava, ó, dia das mães é rasteirinha. Dia das mães é guarda-chuva, é brusinha. Dia dos namorados é patogê, é visano. Porque quando você ama, você não mede o investimento. Você ama a Deus? Quanto tempo você tem investido nele? Você está medindo distância? Choveu, pastor, eu não vou na igreja não. Ah, pastor, está frio demais, não vou na igreja não. Mas sai daqui, vai lá para Gramado passar frio. Vai lá para Campo do Jordão, irmão. Cuidado, querido. Não estou falando isso porque o pastor fica medindo, não, querido. Quem dera se fosse eu que fosse considerar as desculpas e você considerar as minhas. Mas o que eu estou te dizendo é que Deus não te obriga a nada. Mas Ele não se esquece das palavras que você fala para Ele. Amém? Curva sua cabeça. Ministério de louvor pode vir, o diaconato pode se posicionar aqui.